E aí, beleza? Você que está chegando, bem-vindo à nossa aula online. Esperar um minuto, começar exatamente na hora combinada, beleza? Tá tudo correto aqui. Faz o seguinte, você que está chegando agora, vai escrevendo aqui no fórum que está junto a essa transmissão o seu nome, talvez já tenha o seu nome, e de onde você está acompanhando essa aula online. E também é importante que você me dê um feedback se o áudio, o vídeo, tá tudo direitinho aí para que você acompanhe com uma boa qualidade. A gente preparou aqui uns slides com design lindo, você vai perceber isso. A gente teve uma atenção especial na qualidade do áudio. Quero saber se está condizente aí com sua transmissão. Esse é o nosso compromisso. E agora o seu compromisso de estar aqui hoje é o seu tempo. Então, por isso, tenha atenção focada no conteúdo que nós vamos conversar hoje. Em respeito à nossa organização, a essa transmissão desse conteúdo, eu sugiro que você feche suas redes sociais, coloque o seu celular em modo avião, só se você não estiver acompanhando a transmissão pelo celular, né? Se você estiver acompanhando pelo celular, você está vendo a transmissão e sua tela está bloqueada. Mas se você estiver acompanhando pelo computador, fecha lá as redes sociais em respeito a você mesmo, em respeito a você que vai ter acesso a um conteúdo e esse conteúdo não vai ser transmitido em outros momentos. Esse conteúdo talvez você não tenha acesso em outros locais. Então, em respeito a você, essa oportunidade que a gente está distribuindo hoje, fecha lá suas redes sociais e tenha atenção focada no conteúdo de hoje. Conversando só um pouquinho aqui para que eu possa lhe conhecer melhor aqui através da linha de comentários do lado. E eu quero saber de onde você é, você que vai decidir dedicar um tempinho aqui para aprender mais e melhor. Beleza? Aí a gente vai se comunicando através do texto também, dá umas paradas. Então bora lá, vamos começar. Em respeito a você que chegou aqui na hora, tá bom? Então fecha tuas redes, agora tá valendo de verdade. Vamos lá conversar sobre a organização e o registro da sua prática médica. O que todo generalista deve saber, o que todo estudante de medicina tem que saber logo agora, nesse período de formação. Quero fazer uma pergunta para você, fazer agora. Você sabia que a sua organização e o registro da prática médica são marcadores da qualidade do seu atendimento e da sua satisfação na medicina? Você sabia disso? A organização e o registro, dois pontos importantes que são marcadores da sua satisfação profissional, simplesmente. Importante saber para depois não ficar se reclamando e você identificar qual o ponto de melhora. Então, a organização e o registro fazem parte dos elementos que envolvem a sua sensação de bem-estar dentro da medicina. Por isso que hoje você vai aprender sobre os atributos essenciais dos serviços primários. Se sabendo desses atributos essenciais, você vai se adaptar a esses atributos para ter uma melhor e maior satisfação, qualidade de vida. Você vai entender esses atributos, sobretudo se atua no campo da atenção primária, seja no setor público, seja no setor privado, não importa. Se você atende um serviço primário, atendendo a pessoas com problemas indiferenciados, você vai evoluir muito no conteúdo de hoje. Você vai aprender também como melhorar o seu registro médico. Se você faz uma anamnese ali de 1, 2, 3 linhas e está finalizado o atendimento, então hoje você vai melhorar muito. Terceiro ponto, você vai entender a anatomia da consulta em 3 partes. Se dividir em 3 partes, você vai identificar onde é que você pode melhorar. E você vai entender também como utilizar o método SOAP ou SOAP da forma correta na sua prática médica. E aí, tudo isso aí vai trazer melhor qualidade do seu atendimento e vai trazer para você um melhor bem-estar, melhor sensação de bem-estar no desempenho da sua prática profissional. Após o webinário, finalmente você vai saber como ter mais segurança na sua prática médica, sem estresse e com satisfação em acessar conteúdo médico organizado e direcionado à sua realidade. Esse conteúdo é exclusivo para quem ficar até o final. Você vai ter algumas informações de como acessar uma série de conteúdos, uma condição especial. Mas isso, repito, é exclusivo para quem ficar até o final
e quem tiver interesse aí no que eu vou falar, algo precioso. É importante você participar ativamente através das suas anotações, através das perguntas que serão respondidas em forma de texto aqui no fórum. Então, se você já assistiu alguma aula minha online, você já deve estar com o seu caderno aí, porque eu sempre falo isso. Pega o seu caderno e vai anotando tudo, porque ao anotar, você você traz maiores chances de ter essas informações que eu vou debater aqui hoje com uma memória de longo prazo. Então faz as anotações dos pontos importantes. Não precisa copiar, transcrever o que eu estou falando, mas os pontos essenciais, as ideias que você vai tendo, os insights, você pode anotar em forma de texto, em desenho, mapa mental, da forma como quiser, como facilitar para o seu aprendizado. O mais importante é anotar alguma coisa. E tirar todas as suas dúvidas através do fórum que está aqui. Pode deixar que eu vou responder também. Ou a minha equipe que está aqui. Bem, se você me conhece, beleza. Se não conhece, vai conhecer agora. Talvez algumas pessoas ainda não me conheçam. Meu nome é Daniel Coriolano. Eu sou o CEO da Núcleo MD, que é a empresa que produz o Profissão Médica. Não sei se você está assistindo ao vivo ou se você está assistindo ao replay dessa transmissão. Mas hoje eu faço mestrado com linha de pesquisa em Educação em Saúde pela Fiocruz. Eu sou professor da graduação de Medicina, da pós-graduação de Medicina em Saúde da Família. Tenho residência médica em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal do Ceará e sou autor de algumas publicações médicas digitais. Muitas delas estão por aí rodando, talvez você já tenha alguma dessas publicações. Uma delas foi best-seller no Amazon. Sou editor do Medcast, que é um podcast de medicina mais acessado do Brasil. A gente hoje, ele já ultrapassa 130 mil acessos do mundo todo, principalmente do Brasil, países de língua portuguesa. Sou idealizador do Cobra Medic, que é o maior evento médico científico EAD do Brasil. Na última versão a gente teve 26 mil inscritos, simplesmente. Sou apaixonado por educação médica à distância e presencial também. Sou professor da graduação médica. Dou muito valor aos meus alunos. Inclusive, se tiver algum dos meus alunos aqui, deixa aqui na área do fórum, que é um prazer muito grande receber vocês aqui também. E vocês que são meus alunos dos cursos online, deixa aí se você já é meu aluno. É muito bom sempre encontrar vocês por aqui também. Então bora lá conversar sobre organização e registro médico. De cara, é importante que você saiba que existe uma certa diferença entre as maneiras de registrar as consultas médicas, seja na atenção primária, na atenção secundária, na atenção terciária. A atenção primária atende aquelas pessoas com problemas indiferenciados, tem uma especificidade. Na atenção secundária, como o problema é mais focal, tem outra especificidade. Normalmente é mais diretivo, porque o paciente já passou por outras avaliações e ele vai de forma pontual em resposta à sua demanda pontual. E na terciária, mais configurado como problemas de nível hospitalar, então tem a especificidade também de registro. Hoje o nosso foco é conversar sobre o registro dentro da atenção primária. Dentro da atenção primária, seja privado, seja público, não importa, você vai aprender muito como melhorar a qualidade do seu atendimento, a sua satisfação profissional. Dentro da atenção primária, e eu sugiro bastante que você tenha o cuidado voltado para a pessoa e não para a doença. Parece besteira, parece coisa simples, mas ao ter um cuidado voltado para a pessoa, o seu olhar é ampliado. Ao ter um cuidado voltado para a doença, o seu olhar é focal e com vistas mais biologicistas, às vezes desconsiderando aspectos da comunidade, desconsiderando até aspectos familiares que têm toda importância e repercussão na saúde das pessoas. Então, atender na atenção primária, registrar consultas médicas na atenção primária é ter um cuidado voltado para a pessoa e não para a doença. De cara, saiba o seguinte: existem alguns atributos essenciais desse nível de atenção primária. Então entenda que esse nível de atenção primária tem como um dos atributos essenciais um primeiro contato. Então, por ser esse primeiro contato, às vezes o paciente que chega até você, ele está com um problema indiferenciado.
aquela história natural não está bem estabelecida ainda. Então é importante saber isso para que você não fique com anseio de dar logo o diagnóstico, você não fique pensando que você tem um problema de habilidade técnica e não conseguir. Porque aquele problema diferenciado precisa de um certo tempo. Então, é um atributo da atenção primária, primeiro contato. Outro atributo é a integralidade. Se um paciente vai para você com queixa, talvez, de dor no pé, e ele tem também, por acaso, identificado uma glicemia elevada num teste rápido, ele tem dois problemas, mas ele foi buscar você por conta de uma dor no pé. Mas de forma integral, o seu atendimento vai contemplar essa outra demanda, que é uma demanda oculta, que ele não lhe revelou. Então é importante você ver o indivíduo como um todo, isso é integralidade. Esse é um dos atributos dos serviços primários que você deve seguir. A coordenação do cuidado, então, quando você percebe necessidade de que o paciente vá para outros profissionais, quando você percebe que o paciente precisa ser visto de forma pontual por alguma outra especialidade médica, você pode encaminhá-lo, mas saiba que você está agindo como um gestor do cuidado, um coordenador do cuidado, e não está enviando o paciente, a pessoa, para que haja, para que você fique livre dele. Não, você continua sendo responsável pelo aquele paciente, apenas você está coordenando os cuidados. Outro atributo da atenção primária é a longitudinalidade. Esse conceito diz muito sobre a atenção primária, porque você conhecendo um paciente numa primeira consulta é diferente da 10ª consulta que ele chega até você, você vai ter um nível de conhecimento sobre ele muito maior. Então, acompanhamento ao longo do tempo é a característica essencial da atenção primária, e isso se chama longitudinalidade. Nós temos uns atributos também derivados da atenção primária. E para que você conheça esses 3 atributos, são competência cultural, orientação familiar e orientação comunitária. A competência cultural é quando você respeita os aspectos culturais e talvez até o impacto cultural entre você e a pessoa que lhe procura. Você deve respeitar, então, as variáveis culturais e levar em conta a consulta, seja a maneira como o paciente se refere às suas queixas, seja durante a implementação da conduta, você o respeitando em aceitar ou não algumas condutas. A orientação familiar e comunitária é que você pode ampliar a sua visão do paciente, entendendo que os aspectos familiares e comunitários interferem sobre a sua saúde e que aquelas pessoas da família e da comunidade podem interferir, mas não apenas negativamente, positivamente no processo de saúde. É importante, então, e agora você já sabe, desses atributos essenciais e derivados dos serviços primários de saúde. Quando aparecer essa tela aí, essa hashtag #ProfissãoMédica, são elementos importantes, tá bom? Dessa aula de hoje. Então, saiba o seguinte, te apresentei 4 mais 3 atributos. Mas entenda que os atributos da atenção primária são igualmente importantes para a sua prática médica. Você, nesse momento, está tendo mais informações sobre os atributos do serviço que talvez você trabalhe, talvez você vai trabalhar daqui a pouquinho. Sabendo deles, existe um alinhamento maior na sua mente do que você pode esperar nesse nível de atenção. São todos atributos importantes. Bora lá agora falar sobre a anatomia da sua consulta médica. Dividir em 3 pontos para que você possa ver onde que pode melhorar, onde você está falhando, onde você pode potencializar e melhorar ainda mais do que você já é bom. Bem, então entenda o seguinte, que a consulta médica ela pode ser dita como um sistema. E esse sistema está dividido aí em 3 partes. Uma parte estrutura, outra parte processo e outra parte resultado. Bora lá conversar sobre cada um desses pontos, desse sistema importante que é uma consulta médica. Na estrutura, a estrutura da sua consulta médica envolve elementos físicos, organizacionais e tecnológicos. Por exemplo, o ambiente que você atende o seu paciente é um ambiente seguro? É um ambiente que proporciona para ele segurança das informações? Ou é um ambiente que ali pertinho já tem outra pessoa ouvindo tudo?
Então, o elemento físico é importante. É um elemento que tem uma temperatura agradável do ambiente? Ou ele está tendo muito calor, ou muito frio, ou é um ambiente muito barulhento? Então, isso interfere na sua consulta. Organizacionais. Então, como foi a jornada para que ele chegasse à sua consulta? Como é a organização do seu serviço? Vai para atendente, passa por um acolhimento, vê qual a demanda daquele paciente, ou ele vai ter que pegar uma fila chegando na sua unidade para às 2 horas da manhã em busca de atendimento, como acontece muitas vezes, sobretudo no setor público. Então, esse elemento organizacional interfere na qualidade de sua consulta. Como você pensa que o paciente vai chegar dentro do seu consultório? Tranquilo de ter acordado de madrugada? Tranquilo de ter enfrentado o caos lá fora? Se você atende no âmbito público, sua unidade tem um médico, só que ele atende para uma demanda de 20, 30 mil pessoas ali nas proximidades, com certeza esse elemento organizacional vai impactar sobre a qualidade da sua consulta e vai impactar sobre a qualidade da sua vida. E os elementos tecnológicos, como você registra aquela consulta? É por prontuário eletrônico, prontuário de papel? Está faltando papel? Papel timbrado? Como é o registro lá? Esses elementos tecnológicos são importantes. Então, disso tudo que eu falei, é muito provável que você já deve estar pensando quais os pontos de melhoria no seu serviço. Esse é o primeiro ponto do sistema da sua consulta, estrutura. Segundo ponto, processos. Como é o processo dentro da sua consulta médica? Como é um dos pontos do processo é a comunicação entre você e a pessoa que lhe procurou. Você acha que consegue estabelecer um bom atendimento? Você acha que como está disposto a sua mesa, a cadeira do seu paciente, a sua cadeira, permite uma certa proximidade ao ponto do paciente revelar algumas informações durante a conversa, durante aquele encontro? Ou parece muito distante? A sua cadeira é uma cadeira presidente e a cadeira do paciente é uma cadeira de plástico prestes a cair? E esse deslineamento parece besteira, mas influencia na sua consulta. É importante que haja uma certa proximidade entre você e o seu paciente para que a comunicação se torne mais efetiva. Porque existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Como está sendo isso? Durante a consulta médica, você consegue manter contato visual com o seu paciente? Durante a consulta médica, no exame físico, você consegue fazer esse exame físico de maneira adequada ou o seu paciente fica coibido em você pegar no corpo dele eventualmente, colocar o estetoscópio? Então, esses elementos são importantes no processo. Se você não consegue uma boa comunicação, existe um forte impacto negativo sobre a sua consulta. O método de consulta também, então existem vários métodos, você pode ter o método tradicional, identificando a queixa principal, ou você pode ter um método centrado na pessoa, deixando o paciente mais livre para falar, ou o método que eu vou falar um pouquinho mais na frente, SOAP. Agora o método de registro, tá? Mas o que eu estou falando é como é o método que você estabeleceu para atender os seus pacientes. É centrado na pessoa ou você tem foco sobretudo na doença? Se você é centrado na pessoa, os estudos científicos apontam um melhor nível de interação entre você e seu paciente e melhores resultados terapêuticos. Isso está bem estabelecido na literatura médica. Falamos sobre a estrutura, sobre o processo e os resultados. Perceba que sobre a estrutura, sobre o processo, você tem grande interferência. Agora, o nosso Conselho Federal de Medicina, ele orienta que você não prometa resultados, mas a gente tem critérios de resultados diante da nossa profissão. O critério indicadores de resultados é se o paciente coloca em prática a conduta que você sugeriu. Então, ao definir junto ao seu paciente qual a conduta, aumentam as chances dele colocar em prática. Outro critério de sucesso, de resultado da sua consulta é se o paciente melhorou daquela situação de saúde que antes era queixa, que ele buscou para isso. Esses são marcadores de qualidade, de sucesso da sua consulta, fortemente influenciado pelos critérios anteriores, mas que você não pode prometer esse resultado para o seu paciente. Caso você não pode chegar com o paciente, chegou lá e você diagnosticou diabetes tipo 2, você dizer, eu prometo que tomando esse remédio aqui você vai ficar bom. Você não pode fazer isso. Você pode fazer de tudo para que essa conduta baseada em uma evidência robusta repercuta positivamente na vida do seu paciente
você pode orientar nesse sentido. Agora, só não pode prometer resultado, mas a gente tem critérios e indicadores e é importante que você tenha atenção sobre isso. O paciente querer ser atendido por você num local onde tem 3, 4, 5 médicos é um marcador de resultado. É um sinal que você você é bem visto dentro do ambiente da comunidade onde você trabalha, e isso aí pode ser incluído aí nessa parte do sistema como um marcador de qualidade da sua consulta. Então, mais um hack, profissão médica: tenha o máximo controle sobre a estrutura e o processo. Estrutura você já sabe o que é, e o processo você já sabe o que é. Então tem o máximo controle sobre a estrutura e o processo, pois os resultados não podem ser totalmente garantidos. Se você já age com uma grande atenção na estrutura, no processo, tenha um cuidado no fluxo de paciente, como agenda a consulta, se passa por triagem, se você tem atenção na sua habilidade de comunicação, se você busca formação para isso, se você tem contato visual, tem uma maior proximidade com o seu paciente durante a consulta, você já está fazendo muito para a qualidade da sua consulta e para a qualidade da sua vida. Você não vai se estressar. E, sobre o processo também, o método de registro. Se você atende pela terceira vez um paciente e está tudo registrado ali direitinho no seu prontuário, você não tem o estresse de perguntar tudo de novo ao seu paciente, e aí você tem que registrar de forma a que outros profissionais possam entender o que está escrito ali. Então isso repercute na consulta. Os resultados não são garantidos, mas você vai tendo essa visão que alguns pontos podem ser marcadores de resultados para você. Você só não pode prometer. Agora, sobre os aspectos gerais do registro, a gente tem muito a que se falar, mas eu defini um dos pontos para a gente debater hoje. Quando a gente fala de registro, a gente está falando de registro orientado para os problemas, que é um mais utilizado dentro da atenção primária, mas a gente pode falar também sobre o prontuário familiar, sobre as visitas domiciliares, uma maneira específica de anotar. A gente pode falar sobre o trabalho em equipe, como é que divide ali o prontuário, e a gente pode falar também sobre a organização da rotina do seu serviço. Como o encontro de hoje eu defini que vou falar sobre registro, é disso que a gente vai falar, mas entenda que outros aspectos são importantes para que você possa ter um registro ampliado, adequado e de sucesso no seu âmbito de atendimento. Bora lá falar sobre o registro clínico orientado por problemas, que é um dos mais indicados hoje, um grande marcador de qualidade da sua consulta. O registro clínico orientado por problema, a sigla parece Robocop, por isso que está aí o desenho dele. Ele é o prontuário como um todo. Então são vários pontos. Ele tem uma base de dados da pessoa. O seu registro vai ter a lista de problemas, vai ter a ficha de acompanhamento, e aí de forma opcional de forma opcional não. A ficha de acompanhamento é a forma opcional. E as notas de evolução, que a cada consulta que ele você vai registrando uma nova nota de evolução. E aí a gente vai ter um foco nisso. Mas deixa eu explicar como é esse registro clínico, esse registro orientado para o problema. A base de dados da pessoa é o que você registra naquela primeira consulta, que normalmente é mais ampliada. Aquela primeira consulta onde você tem uma maior extensão em termos de registro, que tem... Estamos aqui no ar, tranquilo. Que tem a possibilidade de você trazer elementos de outros serviços. Então, é a história clínica, aquela tradicional, mas informações de outros serviços, exames complementares que o paciente traz de cara, fármacos que o paciente já traz de cara, tá bom? É aquela coisa mais ampliada, normalmente na primeira folha do prontuário. A lista de problemas pode ficar na capa do prontuário, onde tem o nome do paciente, etc., todos os dados de endereço, e aí você tem a ficha de problemas, onde você pode dividir por problemas crônicos e problemas agudos, como o exemplo que eu coloquei para você. Imagina que aqui está na primeira página do seu prontuário. Você coloca a data do início, a data da primeira anotação e o problema. Digamos que hipertensão o paciente tem desde janeiro do ano 2000, só que ele se consultou com vocês em janeiro de 2017. Aí você coloca aqui quando você anotou e algum comentário sobre isso.
Porque quando você pega aquele prontuário, você já tem uma lista de problemas que ele tem e também você pode dividir entre problemas crônicos e agudos. E aí eu sugiro que você coloque esses comentários de lápis, você pode apagar, sobretudo os agudos, né, que já vai desaparecer, mas os crônicos pode ser de caneta também. Outra parte do prontuário do registro orientado por problema são as fichas de acompanhamento. Então, por exemplo, se você atende criança na puericultura, tem os gráficos. Então, o gráfico é uma ficha de acompanhamento. Então, nem todo paciente tem uma ficha de acompanhamento, mas você pode fazer. Você pode fazer uma ficha de acompanhamento específica para peso do paciente, para resultados de exames. Digamos que você está acompanhando um paciente que tem anemia. Aí você vai e faz uma ficha de acompanhamento lá no final do seu prontuário, no anexo, como é que está a hemoglobina dele. Então vai fazer um gráfico. Tá? Então as fichas de acompanhamento são esses elementos acessórios à sua consulta. E as notas de evolução é como, a partir da segunda consulta, como você faz o registro. E é preciso que você tenha um registro voltado para a pessoa e não para a doença. Um registro que você pega e você faz assim, o paciente chegou com odinofagia e febre. Exame físico, exantema, placas purulentas em orofaringe. Prescrevo azitromicina, amoxicilina. Acabou o prontuário? Bem, isso talvez não faça tanto sentido dentro do âmbito da atenção primária à saúde. Embora, eventualmente, você atenda urgências como essa, mas não é o comum. A nota de evolução é uma coisa mais ampliada, voltado para a pessoa, então isso demanda algumas linhas e algum tempo de consulta. Bora falar sobre essas notas de evolução. Mas antes, mais um hack para você. Um aspecto determinante no processo de cuidado é a forma como os encontros com as pessoas são registrados. É importante você saber isso porque esse fator de registro vai pautar a qualidade do seu atendimento e a sua satisfação. É só um hack para reforçar o que eu já havia dito. Então, notas de evolução, eu vou te dizer a maneira correta de usar o SOAP, ou SOAP, S-O-A-P, que é um acrônimo em que cada letra diz o que tem que ser feito durante o momento da consulta. Então, digamos que é a segunda consulta do seu paciente, você começou ali com o SOAP. Escreve um S, ou subjetivo, e começa. Nessa parte dessa nota de evolução, você vai deixar as impressões médicas e as informações expressadas pela pessoa. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Mas é esse momento que você vai dizer, paciente compareceu com relato de que há dormência em membro, parestesia em membro inferior direito. Afirma que o fato iniciou há 10 dias e que tem irradiação para tal parte do corpo. Nega relação com estresse familiar, etc. Então, esse é o subjetivo. Tudo que o paciente está citando ali para você e também as suas impressões durante a fala do seu paciente. Segundo ponto dessa nota de evolução, objetivo. A parte de objetivo são os dados positivos do exame físico e dos exames complementares que você solicitar. Coloquei um asterisco aí nos dados positivos porque você não precisa encher essa parte do seu prontuário aí de informação. Você bota só os dados positivos. Então, um paciente que tem uma alteração do exame específico, é um paciente que tem alteração na ausculta cardiovascular, é um paciente que tem alguma alteração no exame físico lá dos pés. Então, você coloca positivo. A não ser que aquele dado negativo seja relevante para que você exclua outras coisas. Tá? Então, você foca coloca lá os dados positivos, mas não está totalmente fechado e você coloca dados negativos, como, por exemplo, ausculta respiratória sem ruídos adventícios. Então, isso é perfeitamente capaz de ser encontrado na parte objetiva do seu exame, da sua nota de evolução. Bora lá. Sim, aí você pode subdividir o objetivo. Você bota lá, no primeiro momento, os dados positivos de exame físico, no segundo subtópico, os dados positivos de exames complementares e, no terceiro tópico, os dados de fármacos em uso, por exemplo, que é um dado objetivo. Pronto. Esses dois primeiros pontos, subjetivo e objetivo, dependem sobretudo da presença do seu paciente, da sua relação de comunicação com o seu paciente. Mas a avaliação é sua. A avaliação é uma avaliação precisa, deve ser descrita aí, em relação à pessoa que você atendeu. Então,
Se você consegue ter elementos para um diagnóstico, você coloca o diagnóstico. Se chegou ao diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, coloca aí. Se chegou ao diagnóstico de faringoamigdalite, coloca aí. Se chegou ao diagnóstico de neoplasia de pâncreas ou outra neoplasia, coloca aí. Se você tem dúvida quanto ao diagnóstico, o ideal é que você não coloque hipótese diagnóstica. Embora você pode fazer isso, mas não é o indicado por essa metodologia. Se você atendeu um paciente com glicemia de 102 e você não tem um exame de tolerância para dizer se ele tem ou não diabetes, aí você vai colocar na sua avaliação uma coisa que não é diagnóstica. Você vai colocar glicemia alterada. Então, é perfeitamente capaz de ser colocado nessa parte de avaliação uma coisa que não é diagnóstico. Evita colocar hipóteses, você pode até repetir algo que está no objetivo ou no subjetivo, para que você nas próximas consultas possa chegar a um diagnóstico. Ou não. Você pode repetir sinal e sintoma e o que o paciente citou para você. E o plano, como último ponto desse método, essa nota de evolução, é o plano em relação aos problemas e necessidades avaliadas. Então, se você avaliou 3 coisas ou 4, o plano deve seguir uma conduta para cada uma dessas coisas. Então, você avalia 1, 2, 3, 4 e no plano 1, 2, 3, 4. Para o exemplo que eu citei, imagina que você tem dúvida quanto ao diagnóstico de diabetes. Então, no plano, você vai colocar solicito teste de tolerância oral à glicose 75 gramas depois de 2 horas. Se você tem uma conduta precisa, um paciente já diagnosticado, o paciente tem faringoamigdalite, então prescrevo tal antibiótico, amoxicilina, tantos miligramas, azitromicina, tantos miligramas por tantos dias. Então a conduta farmacológica está lá também. Então você pode ter 10 avaliações, então você não precisa intervir sobre as 10 avaliações e no plano você coloca o seguinte: intervir sobre outro aspecto na próxima consulta. Imagina que na avaliação você identificou também como um elemento que o paciente é tabagista. Só que você não tem tempo naquela consulta lá de abordar sobre o tabagismo. Aí lá no plano você coloca: próxima consulta, abordar sobre a cessação de tabagismo. Então o plano é bem amplo. São condutas farmacológicas, solicitações de exames complementares e lembranças de outras intervenções que você vai fazer nas próximas consultas. Beleza? E aí, já aprendeu muito até aqui? Quero ver aqui na área de comentários. Deixa o comentário aí que o pessoal tá respondendo, beleza? Bora avançar. Mais um hack. É importante, esse hack aí é o que eu mais gosto. Eu gravei até um vídeo e coloquei no nosso canal do YouTube. A ambiguidade e a incerteza vai fazer parte da sua prática médica. Quando você começa a registrar com o método SWAP, você muitas vezes não tem na avaliação diagnósticos. Você tem um diagnóstico e 2 pontos que não são diagnósticos. E você não precisa ficar ansioso por isso. A ambiguidade e a incerteza vai fazer parte da sua vida. E aí você precisa ter ciência disso para que você não fique triste, pensando que sua habilidade técnica está falha. O paciente vai chegar até você com problemas diferenciados, então você não vai conseguir chegar a um diagnóstico de cara. Você não vai ter uma certeza ali dentro do seu coração que aquela conduta que você vai estabelecer é a mais adequada naquele momento, e você pode esperar uma segunda consulta para definir uma conduta mais adequada. Então, fica em mente, porque médicos recém-formados e médicos com anos de experiências devem ter esses 2 conceitos em mente: ambiguidade e incerteza na sua prática médica. Isso é tranquilo, tá bom? Para que você tenha consciência disso. Você já tem esse book aí que eu fiz especialmente sobre como aplicar o método SWAP na sua vida, ou SWAP. E aí nós vamos conversar agora sobre um exemplo de como usar esse método. Bora lá? Você pode ver aqui comigo. Clica aqui. Então, tá aqui o e-book. Vou passar aqui para o exemplo para a gente aprender aqui junto através desse exemplo. Pronto. Imagina o seguinte. Você atendeu aqui a Dona Maria Augusta, tem 58 anos, é lá de Juazeiro do Norte, Ceará.
da microárea do agente de saúde tal, data do atendimento. Olha o que foi colocado nesse exemplo aí para essa paciente. Paciente no S, tá? Subjetivo. Paciente comparece com relato de quadros álgicos em joelho esquerdo e quadril, afirma que o fato ocorreu há aproximadamente 1 ano, com período de remissão e retorno da dor. Relata que nas crises, que duram 2 ou 3 dias, suas atividades habituais ficam comprometidas. Ao uso de ibuprofeno por conta própria, apresenta alívio parcial. Afirma que sua qualidade de vida é menor desde os primeiros meses do agravo. Nega outros problemas de saúde ou uso de outros fármacos. Apresenta exame solicitado por médico no pronto atendimento, quando foi orientada a procurar a unidade de atenção primária à saúde. Viu como é bem ampliado aqui o entendimento do subjetivo? Tudo que o paciente lhe falou, e aí você traduziu aí para alguns termos médicos também. Vamos ver o que foi colocado no objetivo. Olha só, exame físico. Ao exame físico, crepitações em joelho esquerdo sem sinais flogísticos, ou seja, sinais inflamatórios no momento. Amplitude do movimento adequada, ausculta cardiovascular. Bulhas normofonéticas, ritmo cardíaco regular, sem sopro audível, ar respiratório, movimento vesicular presente, sem ruídos adventícios. Você vê aqui que são dados que poderiam ser suprimidos. IMC da paciente e o exame complementar. Radiografia de quadril de joelho esquerdo evidenciando redução do espaço interarticular e presença de osteófitos. E aí você já deve saber qual é o diagnóstico que a clínica e o exame complementar contribuiu. E aí você vai colocar na avaliação. Olha como a avaliação é ampliada. Não é só osteoartrose de joelho esquerdo e quadril. Não é só isso. A paciente lhe procurou por isso, mas você colocou como avaliação uso crônico de AINE, que é algo que demanda uma conduta médica, uma intervenção, botou o diagnóstico de osteoartrose de joelho e quadril, e também botou o diagnóstico de obesidade, você viu o IMC. Você ampliou a sua avaliação. E no seu plano, orientações sobre o risco que está submetida a utilizar o AINE de maneira crônica e sem orientação médica, esclarecimento sobre osteoartrose, prescrição de paracetamol para redução da dor quando necessário, orientação dietética, solicitação de exames complementares pré-liberação para as atividades físicas, que é uma intervenção que você vai querer fazer para a paciente, dizer para ela fazer atividade física, e que é uma conduta não farmacológica sobre a osteoartrose, né? Encaminhamento para nutricionista. Você considerou também encaminhamento para o educador físico na próxima consulta, após resultado de exames, e abordar outros aspectos da vida diária da paciente. Entendeu como o método SOAP possibilita para você algo bem amplo durante a sua consulta médica? Utilize esse método. Chegando aqui ao final da nossa aula online, quero resumir para você a ópera. Quero resumir para você essa aula. Você aprendeu lá no início as especificidades dos cuidados primários à saúde. Primeiro, contato, integralidade, coordenação do cuidado, longitudinalidade. Eu estou falando dos atributos, que esse foi o segundo ponto. As especificidades do cuidado é que seu registro clínico é diferente, tá bom? Mas já falei os atributos essenciais, PICL, primeiro contato, integralidade, coordenação do cuidado e L de longitudinalidade. Você entendeu a anatomia da sua consulta médica e entendeu a consulta como um sistema e agora já pode agir sobre como pode estruturar, ter processos e medir resultados das suas intervenções. E por fim, você entendeu como utilizar o método SOAP ou SOAP na sua prática médica como uma nota de evolução, melhorando a sua qualidade de atendimento, melhorando a sua satisfação. Esse é o final da nossa transmissão de conteúdo. Então, parabéns por você ter ficado comigo até agora nesse encontro online. Parabéns por isso. Eu tenho algumas referências para te mostrar que eu utilizei aqui para a apresentação de hoje. É importante saber isso. E se você
chegou até aqui, você está lembrado do que eu falei lá no início, que ia falar sobre uma condição especial aí para quem ficasse até o final. Se você ficou até o final, agora você vai saber qual é essa promessa que eu te fiz lá no início. Mas primeiro eu quero saber qual pílula você vai escolher. Você quer ter acesso ao que eu vou falar agora? Se não quiser ter acesso, se não quiser ter acesso ao que eu te prometi lá no início, então pode fechar tudo aqui e a gente se encontra em próximas oportunidades. Mas eu tenho uma forma de beneficiar todos que ficaram comigo até esse momento aqui da nossa transmissão. Então, posso considerar que você disse sim? Beleza. Então, você disse sim para continuar aqui comigo. Bora lá avançar. Se você disse sim, é porque você quer ter mais segurança na sua prática médica, sem estresse e com satisfação em acessar conteúdo médico organizado e direcionado para a sua realidade. Essa foi minha promessa lá no início. Então, ok, estamos alinhados quanto a isso. Eu estou falando do seguinte, estou falando da plataforma de conteúdos médicos organizados e com foco prático em atendimentos primários. Essa é uma plataforma que exige de você um login e uma senha para que você acesse muitos conteúdos que dialogam com sua prática diária. Se você é médico, se é estudante de medicina, esse conteúdo é para você. Estou falando do Profissão Médica Class, sua escola médica online, um conteúdo especialmente voltado para quem quer aprender muito. Como é que surgiu o Profissão Médica? Antes de eu dizer mais detalhes sobre ele. Depois de eu coordenar o Cobra Med, que foi o Congresso Brasileiro Online de Medicina, eu percebi que eu podia fazer muito mais pela medicina, pela educação médica. Durante aquele período, eu recebi muitos e-mails de pessoas agradecendo por acessar o conteúdo por educação médica à distância, porque faziam muito tempo que não tinham acesso a congressos, moravam em várias regiões, tinham filhos e não poderiam se ausentar dos seus trabalhos, e com o conteúdo do congresso online puderam ter uma atualização médica. Outro dia eu estava conversando com a minha orientadora do mestrado e ela perguntou: Daniel, como foi que surgiu essa ideia do Profissão Médica? Eu disse: foi justamente para contribuir para a educação médica dessas pessoas que me enviam e-mail agradecendo pelos conteúdos que eu tenho distribuído na rede. Então foi aí que surgiu o Netflix da medicina brasileira, que é o Profissão Médica. Muitas histórias já são bem contadas nos conteúdos que eu tenho transmitido online. Recebo muitos e-mails agradecendo, mensagens nas redes sociais e muitos vídeos. As pessoas gravam os vídeos agradecendo pela mudança que aconteceu nos seus aspectos de trabalho, nos seus aspectos de aprendizado acadêmico, por ter acesso aos conteúdos que eu tenho produzido nessa minha jornada em contribuição para a educação médica aqui no país. Isso me deixa muito feliz porque está totalmente alinhado com a minha missão de vida. Então, por isso que hoje, antes de falar sobre essa condição especial que você está esperando aqui, eu tive que te contar essa história envolvida aí no Profissão Médica, que é algo que eu tenho muito carinho em fazer. Então, para quem serve o Profissão Médica Class, essa plataforma de educação médica continuada? Serve para quem quer aprender mais em menos tempo, serve para aquela pessoa que quer ter acesso a conteúdo atualizado, serve para quem quer aprender com foco prático e serve para ter mais segurança nas suas condutas. Esses são os nossos objetivos na produção dos conteúdos que a gente coloca dentro da plataforma de membros Profissão Médica. Agora, é o seguinte, é exclusivo para médicos, médicas e estudantes de medicina. Exclusivo para esse público, é importante deixar muito claro isso. Em respeito ao nosso Código de Ética Médica. O nosso Código de Ética Médica deve ser respeitado, por isso que nosso conteúdo é só direcionado para esse público. Então, é um pré-requisito. Outro pré-requisito é para você que precisa ter acesso de forma mais prática a temas variados da clínica geral. Então, se você atende na clínica geral, então você vai encontrar conteúdos dentro da nossa plataforma que vai te proporcionar um aprendizado mais rápido totalmente dialogando com sua prática, tá? Então, para a clínica geral.
Agora, para quem não é o profissão médica, você não pode entrar todo mundo não. Então, para quem não é, para quem não tem interesse em temas da atenção primária à saúde, seja no público, seja no privado, ou para quem não tem interesse para temas do generalista. Se você não tem interesse em atenção primária, pública, privada, ou não tem interesse em temas do generalista, profissão médica não é para você. Para quem não é o profissão médica, para quem busca conteúdos de subespecialidades focais. Então, nosso objetivo é contribuir para você com foco geral, generalista, o médico focado, especialista no âmbito mais ampliado na pessoa e não em órgãos, tá bom? Então, qual o investimento que você deve fazer para entrar no profissão médica? Tudo na vida você deve investir. Você deve investir tempo, você deve investir dinheiro. E o profissão médica não é diferente. É preciso que você invista algo para que você possa usufruir com maior sensação de que merece aquilo. Então, você merece? Se você pode fazer um investimento de tempo ou de dinheiro, então você merece. Quanto é o investimento? Antes de dizer quanto você deve investir para entrar no profissão médica, deixa eu te dizer um conteúdo que tem dentro do profissão médica que você vai ter acesso ao adquirir a plataforma. Então, um dos conteúdos que tem lá uma websérie sobre tabagismo, em 5 episódios. Esse conteúdo não está sendo vendido livremente, mas se tivesse sendo vendido como um curso por fora, facilmente seria vendido por R$ 120 aí por baixo. Outro conteúdo que eu gosto muito, que tem lá dentro da plataforma, é uma web aula sobre distúrbios do sono. Então, aquele seu paciente que tem alteração do sono, você vai poder saber chegar de forma precisa ao diagnóstico, saber se precisa solicitar exame complementar, qual fármaco você deve indicar. Então, essa web aula que eu gosto muito, por baixo tá aí uns R$ 60, mas ela não tá livre para você comprar, ressalto. Se tivesse esse conteúdo aí de cuidados paliativos, durante um período da minha residência, eu passei por um grande hospital aqui da minha cidade, Fortaleza, e vi que os cuidados paliativos, eles falam muito com a atenção primária. Então é preciso que você, aquele paciente que tem muita dor, aquele paciente em cuidados de final de vida, que tem náuseas e vômitos recorrentes, eles precisam de um manejo específico. E nesse mini curso, em 5 web aulas, eu ensino como você, na atenção primária, intervém nos cuidados paliativos daquelas pessoas que se atendem. Então, esse curso, se você fosse comprar por fora, seria aí no mínimo R$ 120, se tivesse à venda, mas não tá. Então, só esses 3 conteúdos que eu te apresentei aí, por baixo, valem no mínimo R$ 300. Só que quando você acessar o Profissão Médica, não só tem esses 3 conteúdos, tem muito mais conteúdo. Muitos casos clínicos, outros minicursos, entrevistas, conteúdo relacionado à criatividade, abuso infantil, como você deve prescrever na atenção primária. Você vai aprender a utilizar cada um dos receituários, branco, o normal, o receituário simples, o receituário azul. Você vai saber os diagnósticos frequentes em puericultura. Enfim, são conteúdos com foco sobretudo prático. Se você for somar o preço de cada um deles, se estivesse sendo vendido por fora, por baixo, estaria aí por volta de R$ 1.400, fora os novos conteúdos que serão adicionados. Mas, como forma especial para você, o Profissão Médica ele custa apenas R$ 29,80 por mês. Muitíssimo acessível a todo médico, a todo estudante de medicina. Se você pode fazer esse investimento, você merece. Só que existe também o plano anual. Então, considerando 12 meses, R$ 29,80 por mês, você tem um valor de R$ 357 a anuidade. Só que eu te prometi uma condição muito especial, né? Um presente Profissão Médica para você. E é sobre essa condição especial que você está comigo esperando até agora. Agora, antes de eu dizer essa condição especial, lembra o seguinte: é importante que você saiba, é importante saber que é uma oferta por tempo limitado. Então, se você está vendo esse conteúdo agora, ao vivo, ou por alguns dias ainda na retransmissão, então tenha consciência de que isso vai sair do ar a qualquer momento, porque a gente estabeleceu um limite. O limite é que essa oferta só é válida
antes de eu dizer qual é a oferta, só é válido para os primeiros 1.000 assinantes. Esse é o nosso objetivo. Quem chega primeiro tem mais benefícios. É como aquele ditado que diz que quem sai na frente sai com vantagem. Então, se você decidir sair na frente, você vai sair com essa vantagem que eu vou te dizer agora. Quer saber qual é a vantagem que você vai ter hoje ao entrar no Profissão Médica? Antes, tenho que te dizer essa última informação, que o risco de você entrar no Profissão Médica hoje é todo meu. Todo investimento que você fizer hoje, e se você decidir sair do Profissão Médica dentro dos próximos 30 dias, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Então, se você vai assinar o plano anual, você tem 30 dias para decidir se vai permanecer ou não. Se não for permanecer, de forma simples, você nos avisa através do formulário lá, de e-mail, e a gente cancela a sua conta, a nossa equipe de suporte cancela sua conta e faz a devolução automática do seu dinheiro. Automática. Só clica lá e não precisa nem dizer por que é que vai cancelar. É só dizer, quero cancelar e pronto. Essa é a maneira de você não ter nenhum risco de entrar no Profissão Médica hoje, porque o risco é todo meu. Então, bora lá. Olha só a condição especial. Se você entrar hoje no Profissão Médica, você não vai pagar 12 vezes R$ 29,80. Ou seja, não vai pagar R$ 357. Vai pagar apenas R$ 297 por ano. Isso é muitíssimo barato. É como se você ganhasse 2 meses grátis na assinatura anual. Desconto de R$ 60 para o plano anual. E você vai ganhar também como bônus esse meu livro em formato digital, 4 temas da estratégia de saúde da família que você precisa saber. Esse bônus que eu estou te dando hoje, ao entrar no Profissão Médica, custa R$ 97, ele está sendo vendido por esse preço aí fora, mas você vai ganhar hoje assim que entrar. E se você, dentro dos próximos 30 dias, decidir cancelar a sua conta, eu não quero de volta a versão digital do bônus que eu estou te dando hoje. É seu, a garantia que eu estou te dando para entrar hoje. E se você decidir entrar no plano mensal, você não vai acreditar o que eu vou te mostrar agora. Grátis. O plano mensal é simplesmente grátis por 30 dias para você. Você vai ter que depositar lá uma moedinha de R$1 para que a plataforma possa gerar seu login e sua senha. Mas encare isso como livre, esse valor é simbólico só para registrar o seu login e sua senha. Então, hoje você tem duas opções. Ou entra pela condição anual e ganha meu livro em formato digital, esse livro 4 temas da estratégia de saúde da família que você precisa saber, pagando R$ 297 por ano, ou entra no plano mensal, não ganha aquele e-book, mas tem 30 dias livres de acesso, e aí se você quiser continuar de forma automática, o sistema já mantém você como assinante. Certo? Agora eu vou te dizer o que você tem que fazer nesse momento para assinar o Profissão Médica. Você vai entrar nesse link profissionmedica.com.br/lp/resgate para assinar o plano mensal. Olha o que vai aparecer quando você clicar lá. profissionmedica.com.br/resgate, você vai cair nessa página. Nessa página aqui, você vai ter um vídeo explicando com mais detalhes sobre o Profissão Médica e você deve clicar nesse botão verde aqui embaixo. Quero meu acesso livre. Ao clicar aqui, você vai ser levado para essa página de checkout e você vai verificar que você vai pagar apenas R$1 no primeiro mês. Deixa seu nome, seu e-mail e segue para os próximos passos, fazendo a sua assinatura exclusivamente por cartão. A partir do segundo mês, R$ 29,80, se você decidir continuar. Se não, é só nos informar através do e-mail. Se você vai acessar o plano anual, entra no endereço profissionmedica.com.br. Não precisa colocar LP Resgate. Você vai cair nessa página aqui do Profissão Médica. Nessa página, você vê aqui o vídeo explicativo, mesmo que tem lá. Você vai ver aqui algumas informações adicionais, os professores, conteudistas, alguns depoimentos e bônus, etc. E vai clicar aqui, ó. Quero este plano anual. Ao clicar, você vai ser redirecionado para essa página e, da mesma forma do outro, coloca seu nome e seu e-mail. E aí, a cada ano, você paga apenas R$ 297 e ganha meu e-book. Ok? Então, a única coisa que você tem que fazer agora é entrar nesses links.
Após você entrar nesses links e fazer sua assinatura, você vai ser convidado a entrar num grupo especial do Profissão Médica dentro do Facebook, um grupo fechado, onde eu vou te dar as boas-vindas, ok? Essa é a única coisa que você deve fazer agora e eu quero te agradecer muito por ter ficado comigo. Vamos voltar aqui para o vídeo. Agradecer muito por você ter continuado comigo até agora. Isso só demonstra o seu comprometimento em aprender sempre mais e melhor dentro da medicina. Fique com meu forte abraço e eu te encontro em próximos episódios dentro do Medcast e, sobretudo, em novos episódios de conteúdos na plataforma exclusiva para membros, o Profissão Médica Class. Clica nos links que estão juntos a essa transmissão e eu te encontro lá dentro. Forte abraço e até breve!